As parábolas de Jesus não era apenas um pregador, mas um contador de histórias divino. As parábolas eram sua forma preferida de ensinar verdades profundas, usando cenas simples da vida cotidiana. Por meio delas, ele revelava o coração do Pai, o caminho do reino e a condição humana. Em cada história há um convite, a reflexão, a mudança, a aproximação de Deus. Esta jornada através das parábolas não é apenas informativa, é transformadora. São ensinamentos tecidos com amor e misericórdia, projetados para tocar a alma. Abramos nossos corações, que cada história contada por Jesus nos revele o eterno em meio ao ordinário. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz de Deus a todos vocês. Antes de iniciarmos esta maravilhosa jornada pelas parábolas de Jesus, ensinamentos profundos para a alma de amor e misericórdia. Quero pedir que você deixe o seu like para que essa mensagem alcance muitos corações sedentos da palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, para que juntos possamos crescer na fé e no amor do nosso Senhor. E deixe aqui nos comentários a palavra amor e perdão. Agora, com o coração aberto e a mente preparada, vamos mergulhar nas lições preciosas que Jesus nos deixou. Para que o amor e a misericórdia de Deus transformem nossas vidas, vamos começar. Jesus não falava por acaso, cada palavra sua tinha um propósito eterno. Quando contava parábolas, ele não estava apenas ensinando, mas revelando o coração do Pai. Ele não estava apenas ensinando, mas revelando o coração do Pai. E poucas parábolas expressam isso de forma tão profunda quanto a do filho pródigo, ou talvez mais corretamente, a do Pai misericordioso. Essa história, relatada em Lucas 15, é uma das mais conhecidas, mas também uma das mais mal compreendidas. Ela não é apenas sobre rebeldia ou arrependimento, mas sobre o amor escandaloso de um pai que nunca deixa de esperar por nós. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo, impulsivo e egoísta, pediu sua parte da herança ainda em vida. Na cultura judaica, isso era o mesmo que desejar a morte do pai, uma atitude desonrosa, ofensiva e vergonhosa, mas o pai não o repreendeu. Ele simplesmente deu. Essa é a primeira revelação. Deus respeita a nossa liberdade, mesmo quando usamos essa liberdade para nos afastar dele. Ele não prende, não força, ele permite. Às vezes, é preciso nos perder para reconhecermos o quanto precisamos retornar. O filho parte, vai para uma terra distante. Distante geograficamente, sim, mas ainda mais distante espiritualmente. Ele desperdiça tudo com festas, prazeres e escolhas inconsequentes. Tudo que era valioso vira cinza. Quando a fome chega, fome literal e espiritual, ele já está sem recursos, sem amigos, sem dignidade. É nesse ponto que ele se vê no fundo do poço, cuidando de porcos, desejando comer a comida deles. Para um judeu, essa era a expressão máxima da humilhação. Ele que nasceu em uma casa de amor, agora vivia como um servo sem identidade. Mas algo extraordinário acontece. Ele cai em si. Essa é uma das frases mais poderosas do Evangelho. Ele desperta, lembra do Pai, lembra que até os servos da casa paterna vivem melhor do que ele. E então toma uma decisão: voltar, mas não voltar exigindo direitos. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esse é o verdadeiro arrependimento. Reconhecer nossa miséria e ainda assim confiar na bondade de Deus. Enquanto ele ainda estava longe, o pai o avistou. Isso significa que o pai o esperava, talvez diariamente
olhasse para o caminho, sonhando com o retorno do filho. E quando o vê, não espera ele chegar. O pai corre ao seu encontro. Na cultura judaica da época, um homem idoso não corria. Era indigno, vergonhoso, mas o amor daquele pai era maior que o orgulho. Ele corre, abraça, beija. Ele não deixa o filho nem terminar o discurso de arrependimento. Ele manda trazer a melhor roupa, o anel e sandálias. Esses elementos são simbólicos. A roupa restaura a honra, o anel devolve a autoridade, as sandálias tiram a condição de escravo. E então o pai diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começa uma festa, não uma festa qualquer, mas uma celebração da graça. A graça que não exige mérito, apenas um coração disposto a voltar. A alegria do céu quando um pecador se arrepende não é racional, é festiva, intensa, extravagante, mas a parábola não termina aí. O filho mais velho que estava no campo ouve a música e pergunta o que está acontecendo. Quando descobre, fica indignado. Não quer entrar? O pai sai e o convida. Mas ele reclama: eu te sirvo há tantos anos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Aqui vemos o outro lado da rebeldia, a religiosidade vazia. O irmão mais velho não havia deixado a casa, mas seu coração também estava longe. Ele via o pai como um patrão, não como um pai. Seu serviço era obrigação, não relacionamento. O pai responde com doçura: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu. A resposta do pai revela que o amor de Deus é inclusivo, não é um jogo de comparação. Não há escassez no reino. O perdão dado a um não diminui o valor do outro, mas para participar da festa é preciso entrar, e isso requer graça, humildade e reconciliação. Essa parábola revela que o verdadeiro protagonista não é o filho rebelde, nem o filho religioso, mas o pai que ama incondicionalmente, um pai que espera, que observa, que corre, que abraça, que restaura. Um pai que sai da casa 2 vezes, uma para acolher o que voltou sujo, outra para chamar o que nunca saiu, mas se perdeu por dentro. Cada um de nós se encontra nessa história. Às vezes, como o filho mais novo que erra feio, se afasta e precisa voltar. Outras vezes, como o filho mais velho que permanece no lugar certo, mas com o coração endurecido. Em ambos os casos, o chamado é o mesmo: voltar ao Pai. Voltar não por medo, mas por amor. Voltar não por mérito, mas por misericórdia. E a grande verdade é que Deus sempre está de braços abertos. Ele não exige explicações longas. Ele não joga na cara os erros. Ele corre ao nosso encontro. Essa é a misericórdia radical do reino. Esse é o escândalo da graça. E é por isso que Jesus contou essa história, para que todos soubessem que, não importa o quanto nos afastamos, sempre há um caminho de volta. E no afastamos, sempre há um caminho de volta. E no fim desse caminho, sempre há um Pai esperando, com os olhos atentos, com o coração ardente e com uma festa pronta para começar. Se o filho pródigo nos mostrou a misericórdia de um pai que corre em direção ao filho, a parábola do bom samaritano revela outro aspecto do caráter divino, a compaixão que não apenas sente, mas age. É uma história sobre amor ao próximo, sobre quem realmente entende o coração de Deus. Jesus a conta como resposta a uma pergunta aparentemente simples, feita por um doutor da lei
quem é o meu próximo? A intenção era justificar a si mesmo, restringindo o amor aos que ele considerava dignos. Mas Jesus responde com uma narrativa que desmonta qualquer desculpa e amplia os limites da misericórdia. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, um caminho perigoso, conhecido por ser cenário de muitos assaltos. Ele foi atacado por ladrões, espancado, roubado e deixado quase morto à beira da estrada. A cena é crua, violenta, real. O homem está caído, vulnerável e não sabemos sua identidade, nacionalidade ou religião. Porque isso para Jesus não importa. O sofrimento é universal e a compaixão verdadeira não pergunta quem você é antes de estender a mão. Passa primeiro um sacerdote. Ele vê o homem, mas passa ao largo. Talvez estivesse com pressa. Talvez temesse se tornar impuro, tocando um possível cadáver. Talvez simplesmente não se importasse. Em seguida, passa um levita, também vê o ferido e faz o mesmo, desvia, continua. Esses dois personagens representam líderes religiosos da época. Eles conheciam a lei e ensinavam sobre Deus, mas na hora da prática falharam. Suas vestes estavam limpas, mas seus corações distantes da dor do outro. Então vem o terceiro personagem, um samaritano. Aqui está o choque. Para o público judeu, os samaritanos eram inimigos desprezados, hereges, impuros. Esperava-se que Jesus colocasse um judeu piedoso como herói, mas ele inverte tudo. É o estrangeiro, o rejeitado, quem para, se compadece, se aproxima. Ele trata as feridas do homem com azeite e vinho, coloca-o sobre seu animal, leva-o a uma hospedaria e paga por sua recuperação. Ele não apenas vê, ele se envolve, ele interrompe sua jornada, investe tempo, recursos e cuidado. Essa atitude do samaritano é um espelho que nos desafia. Quantas vezes vemos a dor alheia, mas passamos ao largo? Quantas vezes usamos a religião como desculpa para evitar o incômodo da compaixão prática? Jesus nos mostra que o amor verdadeiro não é seletivo nem conveniente. Ele custa algo, ele exige movimento, sacrifício, presença. A escolha do samaritano como exemplo é intencional. Ele representa aquele que, aos olhos humanos, seria o último a demonstrar misericórdia. Mas Jesus está dizendo: o próximo não é quem está perto de você por afinidade, mas aquele que precisa de você no momento da dor. Afinidade, mas aquele que precisa de você no momento da dor. A parábola desconstrói barreiras étnicas, religiosas, morais. Ela mostra que o verdadeiro cumprimento da lei está em amar e que esse amor precisa ser visível, tangível, real. No fim da história, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual dos três te parece ter sido o próximo do homem ferido? E o homem responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então declara: vai e faze da mesma forma. Aqui está o coração da parábola. Não basta admirar o gesto, é preciso imitá-lo. O chamado é prático. Não é para contemplar a compaixão, mas para ser o samaritano do caminho. Essa história toca em um ponto sensível da espiritualidade: a diferença entre saber e fazer. O sacerdote e o levita representam muitos que conhecem doutrinas, mas não sabem o que é compaixão. Representam muitos que conhecem doutrinas, mas não sabem o que é compaixão. O samaritano, talvez sem a teologia correta, tinha o coração alinhado com o céu. Jesus não está interessado em fórmulas religiosas, mas em vidas que se deixam mover pelo amor. Aplicando à vida atual, o caminho de Jerusalém a Jericó continua cheio de feridos. Pessoas que foram assaltadas pela Vidal, traídas,
abandonadas, desiludidas, deprimidas, estão caídas à margem da nossa rotina. A pergunta de Jesus continua ecoando: quem vai parar? A pressa é um dos grandes inimigos da compaixão. O egoísmo espiritual é outro. Às vezes queremos tanto servir a Deus que esquecemos que Ele se revela no necessitado, no invisível, no quebrado. Ser como o bom samaritano não é um gesto heróico isolado, é um estilo de vida, é estar atento à dor que ninguém mais quer ver, é atravessar a rua quando todos passam direto, é agir mesmo sem aplausos, mesmo sem recompensa, porque no reino a misericórdia é a marca dos filhos de Deus e há algo ainda mais profundo aqui. Muitos estudiosos veem nesta parábola uma representação da própria missão de Cristo. O homem ferido representa a humanidade caída. A religião não pôde salvá-la, mas Jesus, o estrangeiro rejeitado, desceu do céu, se aproximou, curou nossas feridas, carregou sobre si nossas dores e nos deu nova vida. Ele é o bom samaritano por excelência e agora convida-nos a seguir seus passos. Assim como o pai correu ao encontro do filho, o filho se ajoelha ao lado do ferido. Ambos nos mostram que o amor verdadeiro não observa a distância. Ele se aproxima, toca, cura e transforma. O reino de Deus se manifesta nas pequenas ações de misericórdia. Ele se aproxima, toca, cura e transforma. O reino de Deus se manifesta nas pequenas ações de misericórdia. Quando escutamos alguém que sofre, quando ajudamos sem esperar retorno, quando oferecemos cuidado mesmo sem ser nossa obrigação. A compaixão que Jesus ensina é radical. Ela não faz distinção. Ela atravessa o desconforto. Ela transforma a estrada de Jericó em um altar. E ao final, o convite dele continua sendo o mesmo. Vai e faz e tu mesmo. Não basta conhecer essa história. Ela nos chama à prática, nos chama a descer do nosso cavalo, sujar as mãos e amar com atitude. Jesus começa seu ministério de parábolas com uma das mais simbólicas e fundamentais, a do semeador. Ele se senta à beira do mar, rodeado por multidões que desejavam ouvir suas palavras. E então, com a voz calma e firme, diz: eis que o semeador saiu a semear. A simplicidade da cena esconde uma verdade profunda. O semeador representa Deus. A palavra é a semente e os diversos tipos de solo são os corações humanos. Essa parábola não apenas fala sobre a proclamação do Evangelho, mas também nos convida a examinar o solo da nossa alma. O primeiro tipo de solo é o caminho. A semente cai ali, mas os pássaros logo a devoram. Jesus explica que este representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. O inimigo vem e a rouba antes que ela crie raízes. Quantas vezes a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro? Não porque ela não seja poderosa, mas porque o coração está endurecido, distraído, pisoteado pelas preocupações e pelo orgulho. O segundo solo é o terreno pedregoso. Nele, a semente brota rapidamente, mas não tem raiz. Assim são aqueles que recebem a mensagem com alegria, mas diante das dificuldades ou perseguições, desanimam. É uma fé superficial, sem profundidade, que não resiste às tempestades. Jesus está falando de pessoas entusiasmadas, mas que não estão dispostas a se comprometer. É a fé emocional, que dura enquanto tudo vai bem, mas se esvai diante da dor. O terceiro solo está entre espinhos. A semente até cresce, mas os espinhos, as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas e os desejos egoístas sufocam a palavra. O coração está ocupado demais com ambições e ansiedades,
e não há espaço para o reino de Deus crescer plenamente. Quantos vivem assim hoje, cheios de potencial espiritual, mas as prioridades erradas sufocam tudo, e então, ao solo fértil, a semente cai ali. Cria raízes, cresce e dá frutos 100, 60, 30 por uma. Esse solo representa aqueles que ouvem, compreendem e praticam a palavra. Não são perfeitos, mas têm o coração aberto, sedento, obediente. A palavra transforma suas vidas e por meio deles transforma outros. Aqui está o segredo da parábola. O poder está na semente, mas o resultado depende do solo. Essa parábola nos convida a uma autorreflexão sincera. Que tipo de solo somos hoje? Quantas vezes Deus tem semeado em nossa vida e o que temos feito com essa semente? Há corações endurecidos pela dor, pela decepção ou pelo orgulho. Outros estão empolgados, mas rasos. Há também aqueles sufocados pela correria, pelo excesso de compromissos, pelo medo de perder o controle, e há os que decidiram preparar o solo da alma, arrancar os espinhos, quebrar as pedras e permitir que a palavra encontre morada. Jesus não condena os diferentes solos, ele os revela para que possamos mudar. Essa parábola não é um julgamento, é um convite à transformação. Condena os diferentes solos, ele os revela para que possamos mudar. Deus deseja que todos sejamos solo fértil. E o mais belo é que qualquer solo pode ser transformado. Um coração endurecido pode ser quebrantado. Um coração superficial pode aprofundar raízes. Um coração sufocado pode ser libertado. Tudo depende de como respondemos à palavra. Mas há ainda algo mais. O semeador não escolhe onde semear. Ele lança a semente em todos os solos. Isso revela o amor de Deus. Ele não desiste de ninguém. Mesmo quando rejeitamos, ele continua lançando sua palavra com esperança. Ele acredita na transformação. Acredita que até o coração mais seco pode florescer. A parábola também nos ensina algo vital para a missão cristã. Somos chamados a ser semeadores também. Às vezes, queremos escolher o terreno antes de lançar a semente. Achamos que certos corações são duros demais, desviados demais, pecadores demais. Mas Jesus nos mostra que devemos lançar a palavra em todo lugar. A transformação não é nossa responsabilidade, é do Espírito Santo. Nosso papel é semear com amor e confiança. Além disso, Jesus termina a parábola falando da colheita, 30, 60, 100 por um. O reino de Deus é generoso. Uma única semente pode gerar frutos imensuráveis. Nunca subestime o impacto de uma palavra lançada com fé. Um testemunho, uma oração, uma simples partilha do Evangelho pode produzir transformação eterna em alguém. Cada gesto de obediência é uma semente que pode mudar o mundo. O que diferencia o solo fértil dos demais é a disposição de ouvir, compreender e obedecer. Não basta conhecer a palavra, é preciso praticá-la. É a obediência que revela a profundidade da fé. Jesus nos chama a sermos mais do que ouvintes, nos chama a sermos discípulos frutíferos. Por fim, é importante lembrar que o processo de frutificação não é instantâneo. Assim como uma planta precisa de tempo, luz, água e cuidados, também o crescimento espiritual exige perseverança. Há estações de silêncio, de espera, de poda, mas quem permanece fiel verá os frutos surgirem. Deus honra cada semente semeada com fé. A parábola do semeador é um espelho para a alma e um mapa para a jornada espiritual. Ela nos lembra que o reino começa pequeno, escondido no coração,
mas pode se tornar uma árvore frondosa de vida. A palavra de Deus nunca volta vazia. Quando cai em um coração preparado, ela gera vida, cura, direção e transformação. Jesus semeia hoje, agora, neste exato momento, Ele está lançando a semente da verdade em sua vida. Que tipo de solo você será? Jesus, certa vez, se assentou à beira do mar, e ao redor dele uma multidão se ajuntou. Subiu então a um barco para que todos pudessem ouvi-lo. Ali, entre o barulho das águas e a expectativa do povo, ele começou a ensinar uma das parábolas mais conhecidas e profundas, a do semeador, através de uma linguagem simples, acessível até às crianças. Ele revelou verdades complexas sobre o reino de Deus, sobre o coração humano e sobre a forma como cada pessoa recebe a palavra. Aquele que semeia saiu a semear. É assim que começa a parábola. Uma imagem comum no contexto agrícola da Galileia, o semeador, nesse caso, representa Deus, ou mais especificamente, o próprio Jesus, lançando a palavra, a semente, com generosidade, sem economizar, sem discriminar o terreno. O solo, por sua vez, simboliza o coração humano, e aqui está a chave da parábola. A colheita não depende da semente, mas do tipo de solo que a recebe. Jesus descreve 4 tipos de solo: o caminho pisado, onde a semente cai, mas não penetra. Os pássaros vêm e a comem. Esse é o coração endurecido, insensível à palavra, talvez alguém marcado por traumas, orgulho ou incredulidade. Quando a mensagem de Deus chega, ela bate, mas não entra. O maligno vem e arranca qualquer possibilidade de germinação. É um alerta. Quando não permitimos que a palavra nos toque, ela se perde antes mesmo de começar. O solo pedregoso, onde a semente até brota rapidamente, mas logo murcha porque não tem raiz. Esse é o coração superficial, mas logo murcha porque não tem raiz. Esse é o coração superficial. A pessoa ouve com alegria, se emociona, até participa ativamente no início, mas não há profundidade espiritual. Quando surgem as dificuldades, as perseguições ou o desconforto da mudança, ela desiste. É fé sem raiz, emoção sem convicção, relacionamento sem compromisso. O solo com espinhos, aqui a semente cresce, mas é sufocada. Os espinhos representam as preocupações da vida, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas. Este é, talvez, o solo mais comum na sociedade moderna. Um coração dividido. Ama a Deus, mas também ama o conforto, o sucesso, o status, o controle. O resultado é uma vida cristã infrutífera. Há crescimento, há aparência, mas não há fruto verdadeiro. A fé está viva, mas sufocada. O solo fértil, enfim, ao coração que recebe a palavra com humildade e a cultiva com fé, paciência e obediência. Esse solo produz fruto, a 30, 60 e até 100 por 1. Esse é o coração transformado, moldado, nutrido pelo Espírito Santo. Não é perfeito, mas é aberto, sensível, disponível. Aqui, o reino de Deus floresce. Essa parábola é ao mesmo tempo um diagnóstico e um convite. Jesus não a contou para que rotulássemos os outros, mas para que examinássemos a nós mesmos. Que tipo de solo sou eu? Que espaço tenho dado à palavra de Deus? Tenho me distraído com os espinhos do dia a dia? Tenho cultivado profundidade ou apenas emoção passageira? É importante notar que o semeador lança a semente de forma abundante, mesmo sabendo que nem todos os solos responderão da mesma maneira. Isso revela o caráter de Deus. Ele não desiste de nós. Ele continua semeando, insistindo, esperando,
mas também aponta para a nossa responsabilidade. A frutificação não é mágica, é uma parceria entre o céu e a terra, entre a graça de Deus e a disposição do nosso coração. Do ponto de vista espiritual, essa parábola ensina que ouvir não basta. É necessário acolher, regar, proteger e perseverar. O processo é diário. O solo do coração precisa ser preparado continuamente, removendo pedras, arrancando espinhos, arando a terra da alma com oração, leitura bíblica, comunhão e arrependimento. O fruto não vem um dia, mas começa com a disposição sincera de dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Em um mundo onde a palavra é muitas vezes distorcida, ignorada ou superficialmente recebida, essa parábola nos chama ao centro da vida cristã. A intimidade com Deus através da escuta ativa da sua voz. Jesus não está interessado em audiências emocionadas, mas em corações transformados. Ele não busca quantidade de ouvintes, mas qualidade de discípulos. Uma aplicação prática para essa parábola é refletir sobre como temos lidado com a palavra no cotidiano. Ao ouvir uma pregação, ao ler as Escrituras, ao receber uma orientação espiritual, reagimos com frieza, com entusiasmo superficial, permitimos que os compromissos sufocantes nos distraiam, ou acolhemos com fé e perseverança, mesmo quando é difícil. Outro ponto crucial é o tempo. Muitos desistem porque esperam frutos imediatos, mas Jesus mostra que a colheita vem no tempo certo 30, 60, 100 por uno. Isso significa que nem todo crescimento será igual, nem toda transformação será instantânea. Deus trabalha em ritmos diferentes com cada um de nós, e o que importa é permanecer conectado à palavra, permitindo que ela haja, mesmo que o progresso pareça lento. Essa parábola nos inspira a sermos também semeadores. Assim como o Mestre, somos chamados a lançar a semente da palavra em todos os lugares, sem preconceito, sem julgamento. O nosso papel não é garantir o fruto, mas espalhar com fidelidade. Cada conversa, cada gesto, cada oração pode ser uma semente que um dia florescerá em alguém. Que possamos orar como o salmista: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 5110. Que nosso coração seja solo fértil, pronto para acolher, proteger e multiplicar a semente do reino. Porque, ao final, o verdadeiro discipulado começa com a escuta. E a escuta verdadeira gera transformação. Jesus, ao ensinar sobre o reino dos céus, recorreu frequentemente a imagens simples, mas profundamente reveladoras. Entre as parábolas mais curtas, porém mais impactantes, estão as do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Ambas registradas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Apesar de sua brevidade, essas parábolas carregam uma densidade espiritual que nos convida a refletir sobre o valor incomparável do reino de Deus e a urgência de fazer escolhas radicais em nome dele. A primeira parábola nos apresenta um homem que encontra um tesouro escondido em um campo. Ao descobri-lo, ele não hesita. Vende tudo o que possui para comprar aquele campo. A segunda, de maneira semelhante, nos conta sobre um negociante de pérolas que, ao encontrar uma pérola de altíssimo valor, também vende tudo o que tem para adquiri-la. Dois personagens diferentes, duas circunstâncias distintas, mas uma única mensagem. O reino dos céus é tão precioso que vale mais do que tudo. Essas parábolas nos confrontam com uma pergunta essencial: o que tem mais valor em nossa vida? Jesus nos mostra que, ao encontrarmos o reino, nada mais deveria competir com ele em nosso coração.
O homem que encontra o tesouro não hesita. O negociante não calcula perdas. Ambos agem com convicção e alegria. Isso revela algo essencial. O reino de Deus não é apenas uma boa ideia ou um conceito religioso, mas uma realidade viva e transformadora que nos chama a priorizá-lo acima de tudo. Na parábola do tesouro, o achado parece ter sido acidental. O homem, talvez lavrando a terra ou andando pelo campo, tropeça naquele bem escondido. Já na da pérola, o mercador está buscando. Ele é alguém que procura valor, algo mais, com intenção e critério. Em ambos os casos, seja por acaso ou por busca intencional, quando o reino é revelado, a reação é a mesma: sacrifício total e alegria profunda. Isso mostra que não importa se a pessoa vem ao Evangelho por uma crise inesperada ou por uma busca existencial. O encontro verdadeiro com Deus sempre exige entrega. A alegria, inclusive, é uma marca evidente no texto. No caso do homem que encontra o tesouro, Jesus diz: "E por causa da alegria, vende tudo o que tem." Jesus diz: renúncia e dor. Sim, há perdas, mas o que se ganha é muito maior. É uma troca divina, onde o temporal dá lugar ao eterno. Essas parábolas também revelam que o reino é pessoalmente valioso. Ele não é um bem coletivo, sem impacto direto. Quando alguém verdadeiramente encontra Cristo, a vida muda. Os sonhos, os investimentos, as escolhas, tudo é reorganizado à luz do novo centro. Jesus, o tesouro e a pérola falam de uma descoberta que redefine a existência. É como se os olhos fossem abertos e, de repente, o que antes era suficiente já não satisfaz. O reino é o novo referencial. Outro ponto essencial é o sacrifício. Ambos os homens vendem tudo o que têm. Essa expressão de totalidade revela que não há espaço para reservas. Não se trata de dar parte do que temos ou conciliar com outras prioridades. Jesus está ensinando que o reino exige tudo. Essa é uma das verdades mais desafiadoras do Evangelho. Não há verdadeiro discipulado sem renúncia. O preço pode parecer alto, mas o retorno é eterno. Contudo, é importante destacar que esses sacrifícios não são feitos com tristeza, mas com entendimento. Eles vendem tudo porque sabem o valor do que estão adquirindo. Isso nos alerta para uma realidade. Muitas vezes não valorizamos o reino porque ainda não enxergamos como um tesouro. Ainda estamos com os olhos presos nas coisas deste mundo. Quando o Espírito Santo nos abre os olhos, como fez com Paulo no caminho de Damasco, então percebemos que tudo mais é perda. Como ele mesmo declarou em Filipenses 38, considero tudo como perda, comparado com a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Há também uma dimensão espiritual profunda nessa troca. O tesouro representa a vida em Deus, a presença divina, a salvação. O acesso ao coração do Pai não é algo material, mas eterno. Quando nos damos conta disso, percebemos que cada renúncia é, na verdade, um ganho. O mundo prega que felicidade está em acumular, mas Jesus ensina que a verdadeira alegria está em entregar, abrir mão, confiar. Essas parábolas nos desafiam a avaliar nossas prioridades. O que estamos buscando, o que valorizamos? Estaríamos dispostos a abrir mão de tudo para viver o reino? Essas não são perguntas teóricas, mas espirituais e práticas. O discípulo de Cristo precisa constantemente realinhar sua vida com esse chamado. Não há espaço para um coração dividido. O reino é tudo ou nada. Por fim, é importante lembrar que essas parábolas
não falam de meritocracia espiritual. O foco não está na capacidade do homem de comprar o reino, mas na disposição de entregar tudo por ele. O reino não pode ser comprado com dinheiro ou obras. Ele é recebido pela fé, com entrega e humildade. O que Jesus mostra é que, ao compreendermos o valor do que nos é dado, responderemos com amor e dedicação total. Que cada um de nós, ao ouvir essas palavras, possa se perguntar: já encontrei esse tesouro? Já descobri essa pérola? Tenho vivido com essa alegria e esse desprendimento? Se a resposta for não, ainda há tempo. Jesus continua revelando o reino aos corações dispostos e, uma vez encontrado, nada mais será como antes. Uma vez encontrado, nada mais será como antes. No vasto conjunto das parábolas de Jesus, poucas são tão poderosas e desafiadoras quanto a do bom samaritano. Essa história não apenas ilumina o coração compassivo de Deus, mas confronta diretamente nossos preconceitos, limites e conceitos sobre o que significa amar o próximo. Tudo começa com uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de intenções. Um doutor da lei pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? O questionamento, mais do que uma busca sincera, revela a tentativa de definir os limites do amor e da misericórdia segundo regras humanas, restrições culturais e religiosas. Jesus, então, responde com uma parábola que quebra todos esses muros. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, uma rota perigosa, cheia de penhascos e covis de ladrões. Ele foi atacado, espancado e deixado à beira da estrada, quase morto. A ferida exposta, a vulnerabilidade extrema e a solidão do homem ferido simbolizam a condição humana diante do pecado, da violência e da indiferença. Em seguida, passam dois personagens que representam a religiosidade da época, um sacerdote e um levita. Ambos veem o homem, mas evitam se envolver, passando pelo outro lado da estrada. A atitude deles reflete uma fé desconectada da compaixão, onde a aparência de santidade e o medo da impureza se sobrepõem ao amor e à misericórdia. Eles sabem a lei, mas falham em vivê-la. A indiferença é tão perigosa quanto o pecado. Finalmente, aparece o terceiro personagem, o samaritano. Para os judeus, os samaritanos eram inimigos históricos, desprezados e marginalizados. A surpresa da audiência, ao ouvir que o inimigo era o verdadeiro herói, é intencional. Jesus desafia os preconceitos e mostra que a compaixão verdadeira não reconhece barreiras étnicas, religiosas ou sociais. O samaritano não apenas se compadece, mas age. Ele se aproxima do ferido, trata suas feridas com óleo e vinho, símbolos de cura e conforto, e o coloca em seu próprio animal. Ele o leva a uma hospedaria, cuida dele e promete pagar por qualquer gasto adicional. A ação do samaritano é total, sacrificial, gratuita. É o amor em ação, não apenas em palavras. Essa parábola nos confronta com um convite claro. Ser como o samaritano não basta sentir pena ou ter boas intenções. É necessário agir, se envolver, sair da zona de conforto. O amor cristão não é passivo. É um amor que se levanta, que atravessa barreiras, que se compromete com o sofrimento do outro. No mundo atual, cheio de divisões, indiferença e egoísmo, a mensagem do bom samaritano continua urgente e necessária. Quantas vezes passamos ao lado de pessoas feridas, física, emocional ou espiritualmente, sem oferecer ajuda? Quantas vezes nos fechamos para o sofrimento alheio, justificando a distância com medo, preguiça
ou preconceito. Jesus nos chama a ampliar o conceito de próximo. O próximo não é apenas quem está perto, quem é da nossa família, grupo social ou religião. O próximo é aquele que precisa, aquele que está ferido, excluído, marginalizado. O amor verdadeiro rompe fronteiras e ultrapassa todas as divisões. Além disso, essa parábola nos revela o caráter de Deus. Ele é o Deus que se inclina diante do caído, que se aproxima do ferido, que se faz próximo em sua misericórdia. Jesus não veio para condenar, mas para curar, para restaurar, para amar. O samaritano é uma imagem viva desse amor divino que age. Ao final, Jesus devolve a pergunta ao doutor da lei: quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? A resposta é clara: aquele que teve misericórdia dele. E o mestre conclui: vai e faze tu o mesmo. Essa é a missão do cristão: viver o amor em ação, ser instrumento de compaixão, luz em meio às trevas. O chamado é para cada um de nós, que possamos abrir os olhos e o coração para as feridas ao nosso redor. Que não sejamos meros espectadores, mas agentes de cura. Que nosso amor seja concreto, sacrificial, ativo, como o bom samaritano. Que possamos nos aproximar, cuidar e restaurar. Entre as parábolas mais conhecidas e emocionantes de Jesus, está a do filho pródigo, registrada em Lucas 15. Essa história revela com profundidade o amor incondicional do Pai, a esperança que nunca morre e a misericórdia que transforma vidas. Tudo começa com um homem que tinha 2 filhos. O mais jovem, impaciente e impulsivo, pede ao pai sua parte da herança, algo inédito e ofensivo à cultura judaica, pois significava desejar a morte do pai. Ainda assim, o pai concede o pedido. Essa primeira atitude mostra a liberdade que Deus nos dá. Ele respeita nossas escolhas, mesmo quando elas nos afastam. O filho parte para uma terra distante, onde desperdiça tudo com uma vida dissoluta. O que era riqueza se torna pobreza, e ele acaba sozinho, trabalhando, cuidando de porcos, a pior condição para um judeu. É o fundo do poço, o momento da grande crise, onde reconhece sua situação e decide voltar para casa, mesmo sem esperar ser recebido como filho. Ao retornar, o pai o vê de longe e corre ao seu encontro, abraçando-o com ternura e alegria. Ele não apenas o perdoa, mas o restaura completamente, vestindo-o com roupas novas, colocando um anel em seu dedo e organizando uma festa. Essa reação revela o coração de Deus. Um pai que não se cansa de esperar, que acolhe o arrependimento e que celebra o retorno do perdido. Porém, a história não termina aí. O filho mais velho, que ficou na fazenda, fica ressentido com a festa feita para o irmão rebelde. Ele se recusa a participar e reclama que nunca recebeu sequer uma festa por sua fidelidade. O pai então o chama e o convida a celebrar a restauração do irmão. Ele mostra que o amor do pai é inclusivo e que há alegria no perdão. Essa parábola nos confronta com diversas realidades da alma humana. A rebeldia que nos afasta de Deus, a dor do arrependimento, a alegria do perdão e também o desafio da inveja e da falta de misericórdia entre irmãos. Ela nos lembra que o amor de Deus é maior do que nossos erros e que Ele sempre está pronto para nos receber de volta. Assim como o Pai da história, Deus não espera que sejamos perfeitos para nos amar. Ele olha para nós com esperança, corre ao nosso encontro e nos oferece nova vida. Essa é a mensagem de esperança para todos que se sentem perdidos, rejeitados ou indignos. Por outro lado, o filho mais velho representa aqueles que, mesmo estando próximos,
vivem presos à amargura e ao orgulho, incapazes de celebrar a graça concedida aos outros. Jesus nos desafia a abandonar essa postura e a abraçar a misericórdia, reconhecendo que o reino é um convite para todos. Em resumo, a parábola do filho pródigo é um convite à conversão, à humildade e ao amor fraterno. Ela nos convida a experimentar a misericórdia de Deus, a sermos instrumentos de reconciliação e a celebrarmos a restauração dos que se arrependem. Em meio aos ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus, encontramos uma parábola que aborda a importância da vigilância e da preparação. A das 10 virgens, narrada em Mateus 25, esta história traz um alerta para a vida espiritual e um convite a estarmos sempre prontos para o encontro com o Senhor. Jesus conta sobre 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, cada uma levando sua lamparina. 5 delas eram prudentes e levaram óleo extra, enquanto as outras 5 foram imprudentes e não levaram suprimento suficiente. O noivo demorou a chegar e todas adormeceram. Quando o pedido do noivo chegou, as prudentes estavam preparadas para a festa, mas as outras precisaram buscar óleo e, enquanto estavam fora, o noivo chegou e entrou na festa fechando a porta. Enquanto estavam fora, o noivo chegou e entrou na festa fechando a porta. Essa parábola simboliza a vida cristã e a expectativa do encontro final com Cristo. As lamparinas representam a fé e as obras. O óleo simboliza o Espírito Santo e a graça que mantém viva essa fé. As 5 virgens prudentes representam aqueles que permanecem vigilantes, cultivando sua espiritualidade e se preparando continuamente. As imprudentes, por outro lado, refletem aqueles que vivem de forma superficial, confiando na fé inicial, mas negligenciando o cuidado espiritual diário. O fechamento da porta é um dos aspectos mais impactantes da parábola. Ele mostra que a oportunidade de entrar no reino não será eterna. Há um momento decisivo, um chamado final, e aqueles que não estiverem preparados podem ficar excluídos. Essa imagem ressalta a urgência da conversão e da perseverança na caminhada cristã. Essa história não quer causar medo, mas sim incentivar a responsabilidade espiritual. Jesus nos alerta para que não vivamos como se tivéssemos tempo ilimitado para nos preparar. A vida é breve e o encontro com Deus pode acontecer a qualquer momento. Por isso, a vigilância e a preparação são atitudes indispensáveis para quem deseja entrar no reino dos céus. A parábola também destaca a importância da perseverança. Não basta apenas começar bem. É necessário manter a chama da fé acesa até o fim. Isso implica em oração constante, leitura da palavra, participação na comunidade e prática do amor ao próximo. O óleo extra representa essa busca contínua pela presença e poder do Espírito Santo, que nos fortalece para enfrentar as dificuldades e nos guia na jornada. Além disso, a parábola traz um convite à humildade. As virgens imprudentes precisam reconhecer sua falta e buscar ajuda, mas na história, essa oportunidade não lhes é dada a tempo. Isso nos lembra que a preparação espiritual não pode ser adiada. É preciso estar atento ao chamado de Deus e responder com prontidão. No contexto atual, onde muitas vezes vivemos distraídos, ocupados com as pressões do dia a dia, essa parábola é um chamado para reavaliarmos nossas prioridades. Será que estamos realmente cultivando nossa fé com diligência? Estamos mantendo a chama acesa? Ou deixamos que o cansaço e as preocupações apaguem nossa esperança? Jesus
Por meio dessa parábola, enfatiza que o reino dos céus é para aqueles que estão atentos, preparados e dispostos a viver em comunhão com Ele diariamente. A fé não é uma herança garantida, mas um caminho que exige vigilância e entrega contínua. A parábola das 10 virgens nos lembra que o encontro com o noivo, simbolizando Cristo, é o momento mais importante da nossa existência. Estar preparado para esse encontro significa viver com autenticidade, amor e santidade. É manter o coração aberto e a esperança viva, prontos para receber o Rei a qualquer instante. Entre as parábolas que Jesus usou para revelar o reino dos céus, uma das mais breves e simbólicas é a do grão de mostarda. Ela traz uma mensagem profunda sobre como algo pequeno pode crescer e se tornar grandioso, revelando o poder transformador da fé e da palavra de Deus. Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, que quando plantada, cresce e se torna uma árvore grande o suficiente para que as aves façam seus ninhos em seus ramos. Essa imagem simples esconde uma verdade poderosa. O reino pode começar pequeno, quase despercebido, mas seu crescimento é inevitável e expansivo. No contexto da época, o grão de mostarda era conhecido por seu tamanho diminuto, mas também por sua capacidade de crescer rapidamente e formar uma planta robusta. Jesus usa essa realidade agrícola para ilustrar como o reino de Deus age no mundo e no coração das pessoas. O que começa com uma simples semente de fé, uma pequena decisão de seguir a Deus, pode se tornar uma força transformadora, capaz de abrigar e proteger muitos. Essa parábola é um convite à esperança e à paciência. Muitas vezes podemos nos sentir desanimados porque os resultados de nossa fé parecem pequenos ou insignificantes. Podemos olhar para nossa caminhada e ver apenas um grão, uma semente minúscula, mas Jesus nos assegura que essa semente, se cultivada com cuidado e confiança, crescerá e frutificará de maneiras que não podemos imaginar. Além disso, o crescimento da semente representa o processo natural e divino da expansão do reino. Ele não acontece de forma forçada ou imediata, mas de maneira gradual e orgânica. O Espírito Santo age silenciosamente nos corações, nas famílias, nas comunidades, transformando vidas e estabelecendo o reino de Deus em diferentes lugares. Essa parábola também nos lembra que o reino não se manifesta necessariamente em grandes eventos visíveis. Muitas vezes ele cresce nos pequenos gestos, nas decisões diárias de amor, perdão e serviço. Cada ato de bondade, cada palavra de fé, cada oração sincera é uma semente lançada que contribuirá para o crescimento do reino. Do ponto de vista pessoal, o grão de mostarda nos desafia a valorizar os pequenos começos. Muitas vezes queremos ver grandes resultados imediatos, mas a fé verdadeira se constrói dia após dia, no silêncio, na perseverança. Assim como o grão precisa ser plantado, regado e cuidado, nossa vida espiritual requer disciplina, oração e obediência. Outra lição importante dessa parábola é que o reino de Deus é inclusivo e abrigador. A árvore que cresce oferece abrigo para as aves, simbolizando a proteção e a acolhida que o reino proporciona a todos que nele se refugiam. É um convite para que façamos parte dessa família divina, encontrando segurança e paz em Deus. Em meio a um mundo cheio de incertezas e mudanças rápidas, a parábola do grão de mostarda nos assegura que Deus está no controle, conduzindo o crescimento do seu reino de forma segura e eficaz. Não precisamos temer o pequeno começo. Pelo contrário,
Devemos confiar que Deus pode usar o que é mínimo para realizar o extraordinário. Essa parábola nos inspira a sermos semeadores fiéis. Como discípulos, somos chamados a plantar sementes de fé e esperança ao nosso redor, confiando que Deus fará o resto. Nosso papel é cultivar o solo do coração e oferecer a palavra com amor e perseverança, que possamos então reconhecer o valor do pequeno, valorizar cada passo dado na fé e confiar que com Deus toda semente lançada se tornará uma árvore frondosa, abrigo e bênção para muitos. Em suas parábolas, Jesus frequentemente usava histórias simples para transmitir verdades profundas sobre a vida cristã. A parábola dos talentos, registrada em Mateus 25, é um desses ensinamentos que nos desafia a refletir sobre como usamos os dons, recursos e oportunidades que Deus nos confia. Jesus conta a história de um senhor que, antes de viajar, entrega a 3 servos quantidades diferentes de talentos, uma unidade monetária significativa na época. A cada um, ele dá conforme sua capacidade: 5, 2 e 1 talento. O primeiro e o segundo servos investem e duplicam os recursos, enquanto o terceiro, com medo, enterra o talento para guardá-lo. Quando o Senhor retorna, ele elogia e recompensa os servos que foram fiéis e produtivos, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Já o terceiro servo, que não arriscou e escondeu o talento, é repreendido severamente e perde o que tinha. Essa parábola aborda a responsabilidade que temos diante dos dons e bênçãos que Deus nos dá. Cada um recebeu algo, pode ser talento, tempo, influência ou recursos, e somos chamados a usá-los com sabedoria. Não para nosso próprio benefício egoísta. A palavra de Deus é temporária de Deus, que aguarda nosso retorno para avaliar nossa fidelidade. A parábola nos lembra que viver para o reino é uma missão diária, em que devemos ser proativos, criativos e corajosos. O terceiro servo nos alerta sobre os perigos do medo e da falta de iniciativa. Perigos do medo e da falta de iniciativa. Enterrar o talento representa a estagnação espiritual, a falta de compromisso e a tentativa de preservar o que temos sem assumir riscos ou crescer. Isso impede que o reino de Deus avance e que nossa vida tenha impacto. Por outro lado, os servos que investiram seus talentos simbolizam os cristãos que usam seus dons para servir, ensinar, ajudar, criar e influenciar positivamente o mundo. Sua fidelidade é reconhecida e recompensada, pois refletiu o caráter do seu Senhor. Essa parábola também nos fala sobre a justiça de Deus, que valoriza a fidelidade e a boa vontade, e que leva em conta as capacidades individuais. Não somos cobrados por resultados iguais, mas por sermos fiéis ao que nos foi confiado. Além disso, o retorno do Senhor é uma imagem da segunda vinda de Cristo, quando seremos chamados a prestar contas da nossa vida. Essa perspectiva deve nos motivar a viver com propósito, usando cada talento para edificar o reino. A parábola dos talentos inspira a coragem para agir, a criatividade para transformar e a fé para confiar que Deus multiplica o pouco quando oferecido com amor. Nos desafia a sair da zona de conforto e a investir em valores eternos. Em resumo, essa história nos chama a sermos bons administradores do que recebemos, a valorizar cada dom e a buscar sempre crescer na fidelidade, sabendo que Deus recompensa a dedicação e o amor praticado em ações concretas. Jesus, em sua sabedoria, utilizou a parábola do joio e do trigo para nos ensinar sobre o mistério do bem e do mal, coexistindo no mundo até o tempo da colheita final.
Essa história, narrada em Mateus 13, revela verdades profundas sobre a paciência de Deus, a convivência com o pecado e a certeza da justiça divina. Na parábola, um homem semeia boa semente em seu campo. Durante a noite, porém, um inimigo semeia joio, uma planta daninha, entre o trigo. Quando as plantas crescem, os trabalhadores percebem o joio e querem arrancá-lo imediatamente. Mas o dono do campo lhes ordena esperar até a colheita para separar o joio do trigo, evitando assim prejudicar o trigo. Essa história é um convite à paciência e confiança. No mundo, o bem e o mal coexistem lado a lado. Nem sempre podemos eliminar o que é ruim imediatamente, pois isso pode causar mais danos. Deus, em sua sabedoria, permite essa convivência temporária, sabendo que o momento certo para a justiça final chegará. O joio representa o mal, o pecado, a injustiça, enquanto o trigo simboliza o bem, a justiça e os filhos do reino. A parábola nos ensina que, apesar das dificuldades e da presença do mal, o reino de Deus está crescendo e se manifestando no meio do mundo. Essa realidade desafia nossa ansiedade e desejo de justiça imediata. Muitas vezes queremos arrancar o joio em nossas vidas e na sociedade, tentando eliminar quem pensamos ser inimigo ou quem erramos julgar. Jesus nos alerta para sermos cautelosos, pois a separação definitiva pertence a Deus. Outro aspecto importante é que a colheita final é um momento de julgamento. O joio será recolhido e queimado, simbolizando o castigo dos que rejeitam a graça. O trigo será reunido no celeiro, representando a recompensa dos fiéis. A parábola também nos convida à reflexão sobre o papel do cristão no mundo. Vivemos em um campo misto, onde o bem deve crescer mesmo em meio às dificuldades. Somos chamados a sermos luz e sal, a promover a justiça e o amor, sem contudo cair na tentação de julgar ou condenar prematuramente. A paciência e a misericórdia são virtudes essenciais para caminhar nessa realidade. Deus é justo, mas também é misericordioso, dando tempo para o arrependimento e a transformação. Essa esperança deve nos motivar a continuar semeando o bem, confiando no plano divino. Além disso, a parábola revela que o crescimento do reino não é isento de desafios. O joio tenta sufocar o trigo, mas a vitória pertence ao dono do campo. Essa certeza fortalece a fé e encoraja a perseverança, mesmo diante das adversidades. Em síntese, a parábola do joio e do trigo é um ensinamento sobre a coexistência do bem e do mal, a paciência na espera da justiça divina e a confiança na vitória final do reino de Deus. É um convite à humildade, à esperança e ao compromisso com o bem, sabendo que o juízo pertence a Deus, entre as imagens mais tocantes que Jesus do pastor para com suas ovelhas, mas também simboliza o amor incondicional, o cuidado constante e a proteção divina que recebemos. Jesus começa dizendo que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ao contrário do mercenário que, ao ver o lobo chegar, abandona o rebanho. Essa diferença mostra o compromisso total e o sacrifício do pastor, que não mede esforços para proteger e cuidar de cada uma das ovelhas, mesmo correndo riscos. As ovelhas, por sua vez, reconhecem a voz do pastor e o seguem. Essa intimidade é fundamental. Conhecer a voz de Jesus significa discernir sua orientação, confiar em seu cuidado e seguir seus ensinamentos. O pastor conhece cada ovelha pelo nome, mostrando um amor pessoal e exclusivo que ultrapassa a multidão e alcança cada indivíduo. Essa parábola é um convite à confiança plena em Deus, que é o nosso guia e protetor. Mesmo quando enfrentamos perigos,
tribulações ou perdas, podemos descansar na certeza de que o bom pastor está conosco, conduzindo-nos para pastos verdes e águas tranquilas. Além disso, a parábola revela a missão redentora de Jesus, que veio para buscar as ovelhas perdidas, para restaurar aquelas que se afastaram e para dar vida em abundância. Ele não se contenta com o rebanho inteiro e saudável apenas. Seu amor alcança os marginalizados, os perdidos e os feridos. Essa história também nos convida a refletir sobre nosso papel como seguidores do bom pastor. Somos chamados a ouvir sua voz, a permanecer no seu cuidado e a confiar em sua liderança, mesmo quando o caminho é incerto ou difícil. A intimidade com Jesus é a fonte de segurança e força para a nossa caminhada. Outro ponto essencial é que o bom pastor não trata as ovelhas como meros números, mas com amor pessoal e único. Isso nos lembra que Deus nos conhece profundamente, nossas dores, alegrias, necessidades e sonhos. Não estamos sozinhos, somos cuidados com atenção e carinho. A parábola também simboliza o caráter sacrificial de Cristo, que entrega sua vida pela salvação de todos. Esse amor incondicional é um modelo para nosso relacionamento com os outros. Amar, proteger e servir sem esperar algo em troca. Em um mundo marcado pela solidão, insegurança e medo, a imagem do bom pastor traz conforto e esperança. Ela nos lembra que Deus é um Pai presente, um amigo fiel e um guia amoroso que jamais abandona suas ovelhas. Essa parábola nos desafia a ouvir atentamente a voz de Jesus, a confiar em seu cuidado e a responder com fidelidade e amor. É um convite a viver sob sua proteção, sabendo que mesmo nas dificuldades estamos seguros no abraço do bom pastor. Uma das parábolas mais profundas e impactantes de Jesus é a das ovelhas e dos bodes. Narrada em Mateus 25, essa história revela a dimensão prática do amor cristão e a relação entre fé e obras, mostrando que nosso compromisso com o reino de Deus se manifesta no cuidado concreto com o próximo. Deus se manifesta no cuidado concreto com o próximo. Jesus apresenta o cenário do julgamento final, onde o Filho do Homem separa as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas, à direita, são aquelas que fizeram o bem, ajudando os necessitados, os famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e presos. Os bodes à esquerda são os que deixaram de praticar essas obras de misericórdia. A mensagem central é clara. O que fazemos pelos outros, especialmente pelos mais vulneráveis, é visto como feito a Cristo mesmo. Essa identificação revela a importância da solidariedade e do amor prático como expressão verdadeira da fé. Essa parábola nos desafia a refletir sobre como vivemos nossa fé no cotidiano. Não basta professar crenças, é necessário agir com compaixão e justiça. O julgamento final leva em conta não apenas intenções, mas ações concretas em favor dos necessitados. O fato de Jesus mencionar diferentes situações, fome, sede, hospitalidade, vestimenta, cuidado com enfermos e prisão, indica a abrangência do chamado cristão para ser presença transformadora em diversas áreas da vida humana. Além disso, essa parábola destaca que o amor cristão não é seletivo nem parcial. Somos chamados a amar e servir a todos, independentemente de sua condição social, nacionalidade ou história pessoal. O reino de Deus é inclusivo e acolhedor. Outro ponto importante é que a separação entre ovelhas e bodes não é baseada em crenças isoladas, mas na prática da justiça e da misericórdia. Isso reforça que a fé autêntica se manifesta em ações que promovem a dignidade e o bem-estar do próximo.
A parábola também apresenta a justiça divina como definitiva e inquestionável. O julgamento será realizado com base no amor e na compaixão demonstrados em vida. Essa perspectiva deve nos motivar a cultivar diariamente uma vida de serviço e entrega. Por fim, a parábola das ovelhas e dos bodes é um convite urgente à transformação pessoal e social. É um chamado para que nossas vidas sejam testemunhos vivos do amor de Deus, manifestados por meio de atitudes concretas de cuidado, solidariedade e justiça. Entre as parábolas mais emblemáticas de Jesus, a do semeador, registrada nos evangelhos sinóticos, é uma das que mais revela a diversidade da resposta humana à palavra de Deus. Esta história simples traz ensinamentos profundos sobre como o coração humano recebe e reage à mensagem do reino. Jesus conta que um semeador saiu a lançar sementes. Algumas caíram à beira do caminho, onde foram comidas pelas aves. Outras caíram em solo pedregoso, onde não criaram raiz e secaram. Outras em meio aos espinhos, que a sufocaram, e outras em boa terra, onde deram fruto abundante. Cada tipo de solo representa uma condição do coração humano diante da palavra de Deus. A semente na beira do caminho simboliza aqueles que ouvem a mensagem, mas o maligno rapidamente a arrebata, impedindo que ela crie efeito. O solo pedregoso são os que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz e, diante da dificuldade, se afastam. O solo cheio de espinhos indica aqueles cujas preocupações mundanas, riquezas e prazeres sufocam a fé, impedindo seu crescimento. As riquezas e prazeres sufocam a fé, impedindo seu crescimento. Por fim, o solo bom representa os corações abertos, receptivos e preparados, que recebem a palavra, persevera e produzem frutos. Essa parábola nos convida a refletir sobre nossa própria receptividade à mensagem divina. Somos corações férteis que recebem e cultivam a fé, ou estamos impedidos por distrações, superficialidades e dificuldades? Jesus enfatiza que não basta apenas ouvir a palavra. É preciso que ela se enraize e transforme a vida, produzindo frutos em amor, justiça e santidade. A diversidade dos corações nos desafia a buscar o crescimento espiritual contínuo e a superar os obstáculos que impedem nossa maturidade. Além disso, essa parábola alerta para a ação do inimigo, que tenta roubar a fé e desviar o propósito divino. Por isso, a perseverança e a vigilância são essenciais para que o Evangelho floresça em nossa vida. Em resumo, o semeador nos convida a preparar nosso coração para ser terra boa, acolhendo a palavra com fé, esperança e amor, para que possamos frutificar abundantemente no reino de Deus. Para que possamos frutificar abundantemente no reino de Deus. Entre os ensinamentos de Jesus sobre o discipulado, a parábola do servo inútil, registrada em Lucas 17, destaca-se por seu convite à humildade radical e ao serviço despretensioso. Nessa história, Jesus nos ensina que o verdadeiro servo não busca reconhecimento, mas cumpre seu dever com fidelidade e simplicidade. A parábola apresenta a imagem de um servo que, após realizar suas tarefas diárias, não espera receber elogios ou recompensas. Ao cumprir sua obrigação, o servo sabe que está apenas fazendo o que lhe foi determinado, sem esperar tratamento especial. Essa narrativa desafia a tendência humana de buscar reconhecimento e recompensa por nossas ações. Jesus nos lembra que o serviço a Deus e ao próximo não é uma troca para obter ganhos pessoais, mas um compromisso de amor
e fidelidade. O servo inútil simboliza a postura correta do discípulo, humilde, consciente de seu papel e disposto a servir sem esperar algo em troca. Essa humildade é essencial para evitar o orgulho e a vaidade, que podem contaminar até as melhores intenções. Orgulho e a vaidade, que podem contaminar até as melhores intenções. Além disso, a parábola destaca que o serviço cristão é uma continuação do chamado diário para viver conforme a vontade de Deus, não uma tarefa ocasional ou excepcional. O discípulo é chamado a estar sempre disponível para o reino, com constância e dedicação. Estar sempre disponível para o reino, com constância e dedicação. Esse ensinamento é especialmente relevante em um mundo onde o valor muitas vezes é medido por realizações visíveis, status ou recompensas. Jesus nos convida a valorizar o serviço silencioso, as pequenas ações feitas com amor e a fidelidade no cotidiano. Por fim, a parábola do servo inútil nos lembra que a verdadeira grandeza no reino de Deus está na humildade e no serviço fiel. Que possamos aprender a servir, sem buscar louvor, confiando que Deus vê e recompensa o coração dedicado. Entre os ensinamentos mais profundos de Jesus, encontramos a parábola da videira e dos ramos, registrada no Evangelho de João, capítulo 15. Essa imagem revela a importância da comunhão íntima com Cristo para uma vida frutífera e significativa no reino de Deus. Jesus se apresenta como a videira verdadeira e seus seguidores como os ramos. Ele afirma que quem permanece nele dá muito fruto, pois sem ele nada podemos fazer. Essa metáfora expressa a necessidade absoluta de conexão constante com Cristo para que nossa vida espiritual floresça. A videira é símbolo de vitalidade, crescimento e produtividade. Os ramos, quando ligados à videira, recebem a seiva que sustenta e alimenta. De forma semelhante, nossa relação com Jesus é fonte de força, sabedoria e amor que nos capacitam a viver segundo a vontade de Deus. Essa parábola também destaca o papel da poda feita pelo Pai, para que os ramos produzam ainda mais frutos. Embora o processo possa parecer doloroso, é necessário para remover o que impede nosso crescimento e aperfeiçoar nosso caráter. Deus atua em nossas vidas com amor e sabedoria, buscando nossa transformação. Além disso, a parábola enfatiza que a frutificação verdadeira não depende de esforços humanos isolados, mas da dependência diária de Cristo. A vida espiritual autônoma, desconectada da videira, está fadada à esterilidade. Jesus também ensina que, ao permanecermos nele, nosso amor deve se manifestar em obediência aos seus mandamentos. Essa obediência é fruto da comunhão e expressão do amor mútuo entre o Filho e o Pai, estendido a nós. Outro aspecto importante é a promessa de que, ao dar frutos, seremos glorificados, mostrando ao mundo o poder do reino. Nossa vida deve ser testemunho vivo da presença de Cristo em nós, atraindo outros para essa comunhão. Por fim, essa parábola nos convida a cultivar uma relação profunda e constante com Jesus, a permitir que Deus opere em nosso crescimento e a viver uma vida que frutifique em amor, serviço e santidade.